Olá pessoal do Colégio Província de São Pedro de Porto Alegre, que grande alegria receber a mensagem de vocês, sabendo que vocês fizeram a leitura do livro O Jogo das Arenas e agora vamos conversar sobre esta obra que eu gosto tanto e, pelo que vocês me falaram, também gostaram. Vamos lá, as perguntas que vocês me fizeram. A Helena me pergunta e nessa hora eu respondo. Qual foi a inspiração para a criação dos personagens do jogo? O jogo, por ser uma narrativa que mistura a ficção tecnológica, a inteligência artificial, tem vários personagens, mas os protagonistas são dois, a Adaia e o Elliot. A Adaia, ela me veio uma inspiração para fazer a Adaia como uma garota, né, ousada, uma garota valente, ela não tem medo. Já o Elliot, ele apareceu para mim muito mais do que eu criei ele assim, ele apareceu dessa maneira, mais precavido, com um pouco de mais medo. Então, se vocês observarem, várias situações do livro, a Adaia é aquela que, na luta dos gladiadores, nós vamos lutar, não sei o quê. E o Elliot, não, mas a gente está no jogo errado. Na hora que eles encontram a cachoeira lá, quando o Elliot estava lá pensando onde ele estava, ela já tinha entrado na cachoeira. Então, a inspiração surgiu desses dois personagens, diferentes, mas com o mesmo objetivo. E, claro, o chefe dos Guardiões Moldáveis e o chefe dos Guardiões Azuis, né? A inteligência artificial e o outro que tenta fazer com que os personagens sigam aí pelo melhor caminho. Certo? E agora quem pergunta é a Dora, e eu respondo sem demora. Como o pai das crianças ficou preso no jogo? Ele ficou preso como todas as pessoas que ficam presas no jogo das arenas, né? Que a inteligência artificial começa a criar aqueles cenários holográficos incríveis e vai aprisionando as pessoas no jogo. Essa é a característica do jogo das arenas, ela aprisiona. Eu não me lembro do livro, eu não contei como ele ficou preso, mas na verdade esse era o movimento da inteligência artificial de prender as pessoas no jogo. Então eu imagino que ela criou algum cenário muito sedutor para o pai dela. Lembra que o cenário sedutor para a mãe deles foi aquela empresa, aquele mundo empresarial. Para o pai, a gente não sabe, mas que ele ficou preso, ele ficou. Quem me pergunta com a paz é meu amigo Tomás. Por que poucas pessoas participavam do Jogo das Arenas? Porque para entrar no Jogo das Arenas, o que é o Jogo das Arenas? É aquele lugar que quem escolhe participar vai salvar alguém que está lá dentro. Então não é qualquer pessoa que pode entrar. A pessoa quem está fora tem que querer entrar, sabendo que se ela entrar, ou melhor, ao entrar, ela também pode ficar presa. Então não é para todo mundo, né? Não adianta, como falo no começo do livro, né? Não adianta você ter dinheiro, ter o melhor equipamento tecnológico, tem que receber a permissão do sistema. A tecnologia não é assim? O sistema permitiu, o sistema não permitiu, o sistema aceitou, o sistema não aceitou, o sistema fez assim. O que é esse sistema? Que a gente não sabe se é uma pessoa ou não. O sistema fez assim. O que é o sistema? Então, a inteligência artificial quem decide, né? Quem pode entrar ou não. De onde veio, Ana Luísa pergunta, de onde veio a ideia principal do livro? Eu tenho pensado, gente, na tecnologia nos dias de hoje. Evidentemente, esse livro ele é uma ficção tecnológica. Ele se passa num futuro que não existe, né? E nem sei se vai existir. É uma ficção, né? Uma história. Que é legal a gente entender que existe a história e a realidade. A realidade é isso que a gente vive, né? É o celular, é o lápis, é a comida que a gente come, o cheiro do sabonete. Isso é a realidade, né? E uma coisa é a ficção, que é a história que a gente cria, né? Como essa é uma história ficcional, é uma ficção científica, no caso, né, tecnológica, eu não sei se isso vai acontecer ou não faz a menor diferença para mim. Mas eu tenho pensado muito na nossa relação com a tecnologia hoje. E para pensar na tecnologia hoje, com jovens como vocês são, eu criei essa história deslocada do tempo atual. Tempo atual é 2024, esse livro foi publicado há alguns anos, então 2000 e tanto.
Esse é o ano que a gente está vivendo. Esse é o momento que a gente está vivendo. Então eu desloco essa história no futuro, no qual um personagem que é uma inteligência artificial está no comando do jogo para nós refletirmos a tecnologia hoje. E eu tenho refletido muitas questões com relação à tecnologia. Muitas coisas incríveis, maravilhosas, como o que nós estamos fazendo aqui, gente. Eu estou aqui na minha cidade, Itapevi, conversando com vocês aí, que estão tomando chimarrão em Porto Alegre, conversando sobre um livro. Isso há pouquíssimos anos era impossível, mas a gente está aqui nessa troca virtual, né? Então, há coisas incríveis na tecnologia e há coisas que não são legais. Certo? Luísa Peretti, ou Peretti, me pergunta se eu tenho planos de lançar outros livros no mesmo universo do Jogo das Arenas. Querida Luísa, cadê a Luísa? Oi, Luísa, tudo bem, Luísa? Luísa está com um pouco de sono, né, gente? Luísa, tô brincando. No momento não. No momento não. Mas as histórias são assim. Quando elas aparecem, não sou eu quem decido se eu vou escrever um livro ou não. Quando a história aparece, eu pego a história e aí eu escrevo. No momento, nenhuma história apareceu por aí na mesma linha, né, do Jogo das Arenas. Mas se aparecer, eu vou pegar. Dora pergunta sem demora, porque a Dora aprimora e ela está fazendo a seguinte pergunta: por que você criou um livro em que uma realidade que critica a nossa? Por que você criou um livro em uma realidade que critica a nossa? Em que a inteligência artificial é um malefício? O livro, Dora, eu não vejo como sendo uma crítica ao nosso tempo. Eu acho que ele faz uma série por meio dos personagens, das ações, uma série de questionamentos, né? Acho interessante quando você olha o que eu escrevi como sendo uma crítica. Eu acho que isso que é legal da literatura. Eu, quando escrevo, eu não tenho o menor interesse, o menor controle sobre como isso vai chegar para as pessoas. Olha que interessante. Se eu e você, Dora, escrevermos o mesmo livro, se eu e você lermos o mesmo livro, nós não teremos lido a mesma história. Como não, César? O mesmo livro? Não. Mas as histórias são diferentes por quê? Porque a gente vai ler o livro de acordo com as nossas experiências. Então você me diz, né, afirma, por que eu criei um livro em uma realidade que critica a nossa? Eu não fiz isso. Inclusive, esse livro ele é distante da nossa realidade. Muito pelo contrário, no começo do livro, eu falo que a humanidade melhorou, que a gente cuida do lixo, que a política não é corrupta, que a gente tem um cuidado com as pessoas. Então eu digo, nessa minha suposição literária, que a humanidade melhorou, né? E a nossa tecnologia, a nossa humanidade hoje tem vários problemas, né? Eu fico imaginando, eu tenho um livro, gente, chamado Almanaque Sustentável dos Contos de Fadas, é um livro para criança. E esse livro aqui, ó, são os contos de fadas tradicionais, né? Em um deles, a Bela Adormecida acorda nos dias de hoje. Esse é para criança pequena. A Bela Adormecida acorda nos dias de hoje e ela fica chocada, porque depois de 100 anos dormindo, ela olha o nosso mundo e fala: vocês não cuidam do lixo, vocês não reciclam lixo, vocês desmatam, tem uma desigualdade social gigantesca, as pessoas passam fome. Então, qualquer pessoa que observar a nossa humanidade hoje vai ver muitos problemas. Ao mesmo tempo, verá muitas coisas boas. Então, não dá para dizer que a humanidade só tem coisa ruim ou só tem coisa boa, né? E a outra pergunta, né, da Dora: em que a inteligência artificial é um malefício? Ela pode se tornar alguma coisa limitadora no sentido de que ela mostra para você, hoje em dia, né? Não no livro. No livro está claro. Ela mostra para você um único ponto de vista. Entendeu, Dora? O que faz a inteligência artificial? Se eu procurar no meu celular, no meu computador, sei lá, vantagens de usar uma camisa azul.
Isso aqui é meio um azul esverdeado, não um verde. Aí eu vou receber só informações boas sobre as vantagens de usar uma camisa azul esverdeada. Aí você procura aí, Dora, vantagens de usar uma camiseta preta. Você vai receber só vantagens de usar a camiseta preta. E o computador vai repetindo aquela informação para a gente o tempo inteiro. Onde, caso eu procure essa informação, vantagens de usar uma camiseta azul esverdeada, eu só vou receber esse tipo de informação. E você, ao procurar vantagens de usar camiseta preta, só vai receber essa informação. Então, a inteligência artificial, ela dá mais ou menos isso, ela dá o que a gente procura. Eu só vou ver o mundo como se só existisse ao longo do tempo, porque a inteligência artificial mapeou o que? A minha preferência da camiseta azul esverdeada, e você só vai receber informações da camiseta preta. Pode acontecer um dia da gente se encontrar e eu falar, você está errado, você não pode usar camiseta preta, porque o certo é usar camiseta azul esverdeada. Então a gente vai ficar intolerante, não vai aprender a escutar o diverso, o diferente, pessoas que pensam diferente da gente. Você entende? Então a inteligência artificial, ela pode sim trazer muitos malefícios e vícios para a gente. Ao mesmo tempo, ela traz coisas maravilhosas também. E é assim a vida, né? João Vitor. Olha, o João faz uma pergunta muito legal. Como que eu imaginei... cadê João Vitor? Como que eu imaginei a aparência dos guardiões moldáveis e dos guardiões azuis? Eu não imaginei. Quando eu escrevo um livro, eu não imagino a aparência dos personagens. Quem faz isso é o ilustrador ou a ilustradora. Quando eu escrevo uma história, dificilmente eu descrevo, raramente, né? Eu descrevo algumas características físicas. Observem isso. Às vezes, eu estou escrevendo um livro novo agora, o menino tem um cabelo comprido que ele usa uma tiara. Só. Então, mas saber a cor nesse meu livro novo, é importante saber a cor do cabelo dele. Então eu digo lá que tem a cor tal. Mas não é a maneira como eu escrevo. Há escritores que descrevem a característica física de todos os personagens. Eu, muito pouco. Eu, quando escrevo, muito pouco. Então, eu não fiz isso, né? Nos Guardiões Moldáveis, nem dos Azuis. Também do Camus, também não, João Vitor. Não imaginei a aparência. Quem fez foi a ilustradora. Ela sim desenhou, né? Ela fez o desenho deles aqui, né? Mas eu não tive essa preocupação. Acho legal como escritor não ter. Deixo esse trabalho para o ilustrador, né? Francisco, a família teve problemas com a inteligência artificial novamente? Não sei, Francisco. Acabou o livro com eles trazendo a mãe de volta, né? Se eles vão ter ou não, não sei. Quem sabe no próximo livro. O que aconteceu com a inteligência artificial no final da história, Francisco? O povo expulsou a inteligência artificial, né? Para onde ela foi, eu não sei. Será que ela vai voltar? Glaucher me perguntou como que eu tive a ideia do livro Jogo das Arenas. Eu já respondi, né, Glaucher? Glaucher ou Glautier, eu não sei, desculpa. Que é pensar a tecnologia hoje deslocando a narrativa da história para um futuro bem distante. O que acontece depois que a família se reuniu no final do livro? Eles comem o doce lá de abóbora, né, com cardamomo, e passam a ter uma nova vida com a mãe já presente. Eu não entro em muitos detalhes do que vai acontecer depois, né? Mas talvez seja legal você me contar. O que você acha que aconteceu com eles? Quem era o Saci? O Glaucio era legal, né? Eu coloquei o Saci porque, como eu estava numa arena muito exótica, né, com muitos personagens fantásticos, com muitos personagens mitológicos, com uma realidade muito diferente da nossa, eu quis colocar o Saci primeiro que traz um elemento da cultura brasileira, né? Porque esse livro, na verdade, ele pode se passar em qualquer país, né? Eu não falo, não há nada que diga que esse livro se passa no Brasil, né? Ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, não há nenhuma referência ao que nós entendemos como realidade geográfica hoje. Mas o Saci traz esse elemento da cultura brasileira, traz esse elemento da cultura
da nossa herança folclórica, né? Então eu resolvi colocar o Saci como uma homenagem à nossa cultura brasileira. Como o pai caiu no jogo das arenas, o Glautier pergunta e quem ele queria salvar. Eu não me lembro de ter escrito isso no livro, Glautier, mas eu acho que ele entrou lá pela artimanha da inteligência artificial, né? Quem ele queria salvar, eu acho que é a mãe também, né? Martina me pergunta, e a Navarro ilumina, por que você criou o livro? Por que, Martina? Eu tenho um monte de ideia na minha cabeça. Minha cabeça é uma loucura, Martina, eu não paro de pensar. Eu sei que muitos de vocês são assim, a gente pensa o tempo inteiro, né? Só que eu pego esse monte de pensamento que eu tenho e falo assim, isso eu posso fazer um livro, isso eu posso fazer um livro. E nessa brincadeira eu já criei muitos e muitos livros por aí. Felipe pergunta o que te inspirou a fazer o livro, né? Eu já tenho escrito para pré-adolescentes há algum tempo, já tenho 6 livros para pré-adolescentes, estão saindo mais 2, então eu quis fazer mais um livro para a idade de vocês. O que a areia representa no final do livro? Fernando, areia. Que areia, Fernando? Eu não me lembro dessa parte da areia, porque eu escrevi o livro, gente, só para vocês terem uma ideia. Em 2021 ele foi publicado. Significa que eu terminei de escrevê-lo em 2019. Então já tem uns 8 anos, né? 7 para 8 anos. Eu não lembro dessa parte da areia, sinceramente. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, sim, sim. Agora lembrei. É o poema Charada no final, né? É o poema Charada no final. O pó do ponto final precisa voltar no tempo. Né? Então foi por meio dessa charada, por meio da areia, que eles conseguem desvendar o mistério. Tem um significado por trás do livro? Sofia está perguntando. Sofia, se tem um significado, não cabe a mim dizer qual que é. A maravilha da literatura é que você, Sofia, descubra o significado, que a Martina descubra outro significado, que o Francisco descubra outro significado, que a Helena, Tomás, todo mundo, cada um descubra o seu significado. E se não tiver significado nenhum, está tudo bem, a literatura não precisa de significado, entendeu? Por que eu escolhi os seres mitológicos para uma das arenas? Porque eu acho que a mitologia ela representa muita coisa. A gente, infelizmente, vive num mundo onde a mitologia é sinônimo de mentira. É verdade ou é mito que a laranja tem menos vitamina C do que a acerola? É verdade ou mito que se você plantar uma grama numa areia de aquário, não sei o quê? Ou seja, é verdade ou mito? É verdade ou mentira? Infelizmente, a gente distorceu a palavra mito, porque o mito é uma forma como uma comunidade se entende no mundo. Falta isso para a gente hoje. Como nós seres humanos, nos reconhecemos nesse universo. Então, por isso que eu trago também em um futuro. Talvez esse livro se passe há quantos anos? 200, 300, 400? Está lá a mitologia também. Porque isso fala a nossa alma. O Pavei está perguntando como você teve a ideia para escrever a história. A história, Pavei, surge de uma... E aí eu já vou para a segunda pergunta, né, das arenas. Ela vai aparecendo conforme eu vou escrevendo. Eu, às vezes, entendo... Às vezes eu sei um pouquinho sobre o final. Eu vou terminar a história assim. Mas, às vezes, eu não tenho a menor ideia como é que vai ser. Entendeu? E aí o livro vai se construindo. Então, por exemplo, como é que surgiu aquela arena do gladiador? Eu não pensei, vou escrever uma arena sobre a luta. Ela apareceu. Aí eu fui escrevendo. Vou escrever uma arena sobre a gruta na cachoeira. Eu não pensei nisso. Eu fui escrevendo, apareceu a gruta. Aí eu fui pondo. Apareceu a cachoeira, fui pondo. É muito legal que os personagens vão crescendo e eu vou obedecendo. Não sou eu quem dito o que os personagens vão fazer. São os personagens que fazem aquilo que eles querem. É muito legal, gente. E aí a Betina pergunta se vai ter continuação do livro. Não sei, Betina. Por enquanto não. Quem sabe em algum momento terá. É isso, gente. Muito obrigado pelas perguntas, super inteligentes, super bem escritas.
E eu agradeço demais, professora, professor, não sei o nome da turma responsável aí, né? Não apareceu para mim, mas é isso. Eu espero que vocês são do 6º ano, Colégio Província de São Pedro. Um beijo para vocês e viva a literatura brasileira. Tchau, pessoal. Valeu.